Irmãos e irmãs, primeiro domingo do Advento, início do ano litúrgico B, Evangelho de Marcos nos acompanhará. O texto é breve, é tirado do capítulo 13 deste Evangelho, e texto apocalíptico que exige uma meditação mais profunda para compreendermos o alcance da sua mensagem. O texto 13, 33 a 37 diz o seguinte: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, cuidado, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa. E mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo a todos, vigiais. Palavra da salvação. Então, meus irmãos, o Evangelho de Marcos nos acompanhará nas várias etapas do ano litúrgico. Ele será um fio condutor, um elo de união. E é o Evangelho mais antigo, que surgiu depois de uma longa tradição oral, depois de surgirem também testemunhos escritos de palavras e de atos de Jesus. Marcos foi o primeiro que organizou isto num conjunto harmônico de começo, meio e fim, que vai desde o batismo de Jesus até a sua ressurreição. Então, o texto desse domingo, tirado, como disse, do capítulo 13, discurso escatológico, é o segundo discurso de Jesus neste evangelho, primeiro aquele das parábolas. Há uma vinda do Senhor, fica claro, um primeiro movimento histórico em que nós encontramos registrado na encarnação. É o testemunho que vem da vinda de Deus ao nosso encontro. Essa pequena parábola que nós encontramos neste final do capítulo 13, deste homem que viajou e entregou o poder de sua casa para os seus servos, representa um segundo movimento. Esse movimento é aquele que nós devemos fazer para irmos ao encontro de Deus. Nós somos esses servos. Daí os imperativos usados: cuidado, olhai. Cuidado é o verbo que traduz o verbo blepo, o verbo da visão, no sentido de olhar, de observar, de velar, de levar em conta, de dar-se conta. É dirigir os olhos físicos para algo, é tomar consciência de algo. E o ficai atentos, que se pode traduzir por estar alerta, estar preparado. Vendo o verbo agripneo, o A negativo, negação, e ateu, por exemplo, a negação, e hipnos, todos nós encontramos logo essa correlação com o nosso sono, hipnos, que significa então não dormir, estar acordado, estar atento. Interessante que tem neste verbo hipneo, a preposição hipo, com a ideia de estar embaixo, de estar submisso, que ocorre com a nossa mente no sono. Estarmos sem consciência, submetidos à subsiliência. Não durmamos no ponto. Esse mundo poderia ficar ainda pior com sonolência, desinteresse, indiferença,
preguiça, distração. Acordem, diz é o convite que Jesus nos faz neste tempo de preparação. Acordem, é tempo para isso. E como no Cântico dos Cânticos, no 5º capítulo, nós vemos essa esposa, essa moça apaixonada, e esse é o convite que é feito para nós. Eu dormia, mas meu coração estava desperto ao ouvir a voz do meu amado que batia. Abre, minha irmã, companheira minha pomba, minha perfeição. É bem fácil, porém, acontecer o contrário na nossa vida. Logo em seguida, os próprios discípulos que estão ali ouvindo Jesus agora serão descritos sob o domínio da indiferença e do sono, deitados sob as oliveiras no jardim do Getsêmani, e aquela era a noite, trevas. E hoje, o que poderia significar essa chegada da luz, a chegada de Cristo na nossa vida, uma chegada de Cristo no coração do mundo e uma chegada de Cristo no coração humano? O que poderia significar? Todos nós estamos esperando uma chegada, uma mudança, uma revolução, uma vida melhor, um mundo onde riqueza, poder, prazer, etc., não estarão mais em primeiro lugar. O mundo sempre espera a chegada de algo grande, importante, de plenitude, de vida. Ele está esperando sempre isso da ciência, espera isso da técnica. Nós esperamos isso fortemente agora, sob o flagelo dessa pandemia. Esperamos que a ciência nos ofereça uma vacina para poder superar esse limite que o vírus impõe a todos, para sobrevivermos. Mas não idolatremos nem a ciência, nem a técnica, muito menos aqueles que brincam e atacam a ciência, né? A ciência e a técnica, elas não respondem ao anseio mais profundo do coração humano. Só o Evangelho, só Jesus Cristo pode responder a esse anseio. Nós poderíamos perguntar: Jesus tem lugar, sim ou não, na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa família? Tem lugar, sim ou não? Essa é a resposta que devemos dar. Ele só terá lugar se não formos tontos, adormecidos pela luxúria, ou, às vezes, adormecidos e desiludidos pela dor. Nós precisamos tomar consciência das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Daí vem o verbo, né? Vigiai, ficai atentos, cuidado, ficai atentos naquilo que está acontecendo no mundo, né? As coisas obscuras que acontecem, as noites, as trevas que assolam a humanidade e que elas inundam também, essas trevas, o nosso ser pessoal, o nosso ser individual. O Evangelho desse domingo nos mostra, portanto, algumas coisas que poderiam ficar despercebidas e que devemos despertar e olhar para elas. Por quê? Porque se nós não tomarmos consciência da noite, nós não sairemos. Jesus quer e adverte: vigiai, ficai atentos, acordai, acordem, porque, e inclusive diz isto nesta pequena parábola, dizendo que ele voltará à noite, mas não sabem em qual etapa da noite, dividida em 4 vigílias, neste pequeno texto, em qual parte da noite ele vem, mas ele vem à noite, porque ele vem na noite da humanidade, na noite do coração humano.
Ele está vindo. E Jesus vem de noite, porque Ele quer iluminar as tristezas do coração, eliminar a escuridão de quem cometeu erros, de quem não encontra mais alegria para viver. Jesus vem nesta noite para nós. De quem precisa da vinda da luz de Cristo, da luz que vem do alto, acender a luz da fé, da oração, da esperança, para sair da noite de rancores, da noite que não nos deixam a paz, não, e que das quais nós não conseguimos libertar-nos. O problema também das noites que são provocadas pela vida dupla, tanto na vida de família como na vida de padres religiosos na igreja, vida dupla, que esmaga inexoravelmente o ser humano, que só pode também ser superada com a consciência e com a graça de Deus. Essa vida dupla nos torna também sujeitos a chantagens. Também a dor dos afetos perdidos, a dor da solidão, do esquecimento de quem vai declinando na vida, saindo de cena, o vazio de Deus e no nosso coração, um vazio preenchido com ganância de lixo. Não há mais ideal, não há mais razão para lutar. Essa noite, essa escuridão, também a escuridão da dor, da doença, da morte, das dores, a mais escura é, pois, aquela da sepultura. Quem está vivendo nestas noites não resolve a chegada da ciência e da técnica com uma vacina, não resolve o sucesso em algum empreendimento econômico, o dinheiro, não resolve nem os psicofármacos, porque nada dessas coisas pode aliviar e iluminar as noites escuras da alma humana. Precisamos preparar-nos para que a luz de Cristo possa iluminar essas noites. Mas além dessas noites pessoais, há também aquelas noites do mundo, as trevas, mundo de trevas, de guerras, de violências, de fake news, de injustiças clamorosas, de sistemas judiciários que não funcionam, de ameaças, de tráfico, do aparente sucesso dos ídolos no nosso mundo, daqueles que vendem a alma pelo sucesso, pelo dinheiro, em qualquer lugar, em qualquer instância. Será que nós ouvimos o grito dos pobres, dos enfermos, dos que sofrem violência? Porque há também ainda a noite que perpassa as nossas comunidades, que nos fazem sofrer, a incoerência com o evangelho que pregamos, os escândalos que turbam a consciência e oferecem material abundante para aqueles que combatem a comunidade e a igreja, as divisões no interno da igreja, não somente os ataques externos, que não são poucos e são pesados, contra o Santo Padre, mas também aqueles internos, padres que exploram, que vendem, traem os pobres, vendem, como dizia o profeta Amós, os pobres por um par de sandálias, por uns likes. Somente quem está acordado
e toma consciência dessas noites, é que poderá esperar e receber o Filho do Homem, a chegada do reino de Deus. Somente quem tem consciência dessas noites, despertar, poderá esperar a segunda vinda. Como diz praticamente a última frase do Apocalipse: vem, Senhor Jesus. E com esse grito do Apocalipse, praticamente a penúltima frase de todo o Novo Testamento, nós temos nessa linguagem apocalíptica este apelo: vem, Senhor Jesus. Esse apelo que Jesus dirigia no capítulo 3 aos 4 discípulos que estão com ele, Pedro, Tiago, João e André, e que estão contemplando aquele templo belíssimo a partir do Monte das Oliveiras, olhando para baixo o vale e o templo, a esplanada. E Jesus anuncia: será destruído porque rejeitou a luz de Cristo. Assim todas as instituições que não promovem de fato o ser humano, todos os governos que promovem alguma casta serão destruídos. Israel rejeitou a luz de Cristo, caminha para a perdição, não ficará pedra sobre pedra. É um contexto noturno, e por isso, no mundo da época, e por isso Jesus pede vigilância para podermos entrar e receber a luz. Vigiai, tomai cuidado. Jesus já advertiu: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes. O fermento dos fariseus, Deus legislador, que escolhe alguns em detrimento dos outros. Herodes, vida moral, dissolução moral da sociedade. Cuidado com, e no início do capítulo, especialmente para nós, cuidado com os falsos messias que levam invariavelmente para o caminho da perdição. Os falsos messias. Aqui então nós temos uma oportunidade que não podemos perder. E por isso o Kairos que está chegando, o Kairos, e diz o Kairos, o tempo oportuno, é o tempo que não se pode perder a ocasião. Kairos era um deus grego, filho de Zeus, o menor deles, careca, de asas, sempre veloz, sempre voando, e apenas com um tufo de cabelo, ou você agarra ele pelo tufo de cabelo e o segura, ou a ocasião se perdeu, nunca mais você terá a chance. Esse é o Kairos, é uma oportunidade. Essa oportunidade Jesus está dando a cada um de nós, porque estamos vivos, estamos aqui e queremos celebrar esse Natal e também o do próximo ano. E então esta mensagem que Jesus traz através dessa alegoria, deste homem que vai, o homem, claro, refere-se a Jesus, é uma alegoria, o homem é Jesus. Os servos que recebem as tarefas para levar adiante a missão de Jesus, somos todos nós. Para levar adiante o projeto de Cristo, temos responsabilidade para isso. O porteiro, vigiai, o porteiro vigiai. O porteiro tem uma função especial, porque ou ele abre a porta e deixa entrar, ou não abre a porta e não deixa entrar. E o porteiro aqui representa certamente, como o exegeta diz, a consciência de cada um. Quem deixar-se seduzir pelas propostas deste mundo estará perdido. O patrão vem, o Kairos, a ocasião, e o perigo de nós perdermos a nossa vida se não estivermos atentos agora. E o que vos digo a todos: vigiai. Porque logo em seguida, no capítulo 14, sob as oliveiras, deitados no jardim do Getsemane, eles ouvirão
Seus ouvidos, os mesmos ouvidos, ouvirão aquelas mesmas palavras de Jesus, palavras que chegam até nós no dia de hoje e que entrarão no âmago das nossas noites, das nossas trevas. Essas palavras devem entrar ali. Não foste capaz, Jesus disse a Pedro, não foste capaz de vigiar por 1 hora. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. É um convite, irmãos, para estarmos solidários com a paixão de Cristo, com a morte de Cristo, atentos, vigiando. Depende desse despertar, a superação dessas noites, depende dessa visão, dessa consciência, o emergir do reino de Deus que está vindo, que se aproxima nesse tempo de advento que nós usamos para nos preparar. No nosso humano poderá manifestar-se o divino se nós fizermos também esse movimento de estarmos atentos aos acontecimentos ao nosso redor. Por isso os imperativos de Jesus: ficai atentos, vigiai, vigilai. Um bom domingo a todos.